Olá, pessoal, bom dia! Eu sou o professor Humberto e esta é a aula de número 7 das turmas do oitavo ano, do ano letivo 2021 da Escola Municipal Alzira Araújo. E tem como tema números inteiros. Vamos ver hoje multiplicação e divisão. Então, acorda, neurônio, e vamos para a aula! Então, aqui na multiplicação de números inteiros, nós vamos perceber que algumas mudanças serão necessárias, principalmente no sinal operatório. No conjunto dos números inteiros, até esse momento, a gente vinha trabalhando com o sinal operatório como essa menininha está segurando ali, ó, parecido com a letra X, não é verdade? É o sinal de vezes. Esse é o símbolo da multiplicação, né? Só que, quando nós começarmos a trabalhar com equações envolvendo números e letras, nós precisaremos mudar essa simbologia. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a origem dos símbolos para multiplicação. Você está vendo aí a figura à esquerda menor, né? Então, ao longo da história da matemática, foi-se utilizado alguns símbolos, né? E ali a gente vê três. A gente embaixo está um matemático referente ao símbolo que se usava na ocasião. A gente vai usar também esse símbolo parecido com a letra X por enquanto, mas você vai perceber que muitas das vezes a gente vai começar a usar esse segundo símbolo, que é um pontinho, como se fosse um ponto final, ou pingo no i. Esse pontinho, quando aparecer, saiba que é o sinal, o símbolo para multiplicação entre os números inteiros. Tá? Esse símbolo a gente vai usar muito, principalmente quando a gente estiver multiplicando equações de primeiro grau, equações algébricas mais à frente. A multiplicação de números inteiros é de uma grande facilidade, porque a regra para multiplicar um número pelo outro é a mesma que a gente utilizava nos números naturais. Então não há muitas mudanças, não há mudanças ao multiplicar os números entre si. Entretanto, nós temos que dar atenção aos sinais dos resultados finais. E é isso que a gente vai ver agora na regra de sinais. Essa regra de sinais ela é importante, essa regra de sinais na multiplicação de números inteiros, ela é muito importante para que sabermos qual o sinal que vai aparecer no resultado final após efetuarmos a multiplicação dos números inteiros entre si, né? E em qualquer multiplicação de números inteiros, diferentes de zero, obviamente, porque qualquer número multiplicado por zero, o resultado é nulo, é zero, né? Então, qualquer que seja a operação que nós fizermos na multiplicação, nós temos que nos atentar a dois pontos principais. O produto de dois números de mesmo sinal é sempre um número positivo. Isso nós estamos falando entre dois números, tá? Números impares, por exemplo. Dois em dois números, por exemplo. 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 3. São números que têm o mesmo sinal. Então, o resultado é sempre um sinal positivo. Então, aqui, a gente não está trabalhando com o número em si, a gente está trabalhando com o sinal. Então, observe que quando você pega um número positivo e multiplica por um número positivo, bom, o resultado tem que ser um número positivo. São a regra de sinais, tem o mesmo sinal, então um número positivo. Quando você pega um número negativo e multiplica por um outro número negativo, você também terá um número positivo. Mas como assim, professor? Se você
está negando algo e você nega aquilo que você acabou de negar, você está tornando aquilo positivo. E na matemática não é diferente. Né? Por isso que quando você multiplica um número por outro número, onde eles têm o mesmo sinal, eles corroboram no resultado final para ter o mesmo sinal. Tá? E o outro ponto é que se o produto de dois números de sinais diferentes, ou seja, basta um dos números ter sinais diferentes, já muda tudo. O resultado final é obrigatoriamente um sinal negativo. Então, se você pega aqui um número com sinal positivo, multiplica um número com sinal negativo, você está negando o número anterior. Então, na verdade, você está tornando negativa o teu resultado. E se você começa com um número negativo e multiplica por um número positivo, basta um ser negativo. Vocês são diferentes? São. Então, o meu resultado final vai ser um número também negativo. Então, ó, o que você precisa saber? Se você multiplica dois números com sinais iguais entre si, você vai ter um resultado final com sinal positivo. Se você multiplica dois números entre si com sinal diferente entre si, o teu resultado final, se eles são diferentes, o teu resultado final vai ser negativo. Vamos ver alguns exemplos que fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então, aqui nós temos alguns exemplos que vai facilitar muito a nossa vida com a multiplicação com sinais operatórios. Vocês vão perceber aqui que em vermelho está o resultado, junto com seus sinais como resultado. Né? Então vamos lá. A letra A, você encontra lá o número mais 5 vezes o número mais 3. Olha o sinal operatório aí da multiplicação já sendo o pontinho. Não estamos mais usando aquele sinalzinho de x, justamente para quando trabalharmos com equações não confundirmos o que é o sinal operatório da multiplicação com a letra x das variáveis, das incógnitas que a gente vai trabalhar. Bom, então vamos lá. Você vai perceber que a multiplicação ela vai seguir da mesma forma que a gente fazia nos números naturais, né? Então, o que você vai ter que relembrar? Você vai ter que relembrar a tabuada. Então, se você esqueceu a tabuada, escreva na última página do seu caderno. Aí fica o exercício extra para vocês fazerem. Escreva na última página do seu caderno a tabuada número 2, do 2 até o 10. Por quê? Você sempre vai recorrendo, vai relembrando lá. Algumas acaba sendo decoreba, que de tanto você usar, você acaba já dando a resposta de cara. Isso é exercício. Isso com o tempo, quanto mais exercício você fizer, você vai aprender a tabuada rapidamente. Mas voltando aqui aos exemplos. A letra A, ele te dá lá o mais 5 vezes o mais 3. Então você vai fazer uma multiplicação simples. 5 vezes 3, 15. Beleza, está lá o resultado. Ah, e o sinal, professor? Não tem sinal nenhum. Quando não tem sinal nenhum, isso indica que esse número ele é positivo. Então não houve a obrigatoriedade de se colocar um sinal positivo. Você pode colocar um sinal positivo? Pode. Você pode não colocar? Pode também, porque nesse caso ele não vai alterar o resultado final, ele vai continuar sendo positivo. E realmente é uma resposta correta, por quê? Porque tanto o número 5 quanto o número 3 aí da letra A, os sinais são iguais. Então, meu resultado, se os sinais são iguais, o resultado também é positivo. Olha a letra B. A letra B, a gente tem lá o número mais 4 vezes o número menos 5. Então, nós teremos resposta número menos 20. Vamos entender por que apareceu esse sinalzinho de menos? Bom, a conta multiplicativa entre o número 4 e o número 5 é uma conta simples. Você vai recorrer à tabuada. 4 vezes 5, 20. Não se discute isso. Beleza. É o 4 multiplicado pelo 5, ou 5 pelo 4, isso não muda. Agora os sinais. Os sinais do número 4 é um número positivo, do número 5 é um número negativo. São sinais diferentes. Então aqui eu não posso deixar de colocar o sinal no meu resultado final. Por quê? Se eu não colocar o sinal no resultado final, eu estou dizendo que esse número é um número como um resultado positivo. E não é isso que ocorre. Por quê? Porque o 4 tem um sinal positivo, o 5 tem um sinal negativo.
Então, eles têm sinais operatórios diferentes. Se eles têm sinais operatórios diferentes, então teremos como resultado um sinal negativo no resultado final. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que a gente, inicialmente, não esquenta com o sinal. A gente vai efetuar a multiplicação. Você vai efetuar a conta, calculou? Deixa lá. Agora você volta na questão e reveja o sinal. E aí sim você, ou seja, é como se você estivesse fazendo duas coisas na mesma conta, na mesma operação. Primeiro você vai olhar os números, vai efetuar os cálculos para o número. E depois você vai olhar os sinais e vai ver qual é o comportamento dos sinais nesse cálculo. Vamos para a letra C? Olha lá. Menos 8 vezes mais 4. O 8 tem o sinal negativo. O 4 tem o sinal positivo. Então, se eles têm sinais diferentes, o meu resultado final é um sinal obrigatoriamente negativo. E a conta? 8 vezes 4, 32. Mesma coisa ocorrendo aqui na letra D. A outra conta também considerada assim. Vocês vão ver que as contas são consideradas simples, viu, pessoal? Porque não são contas muito grandes a serem feitas, nem nada disso. O que a gente tem que atentar realmente é com o sinal que vai ter como resultado final. Então, menos 6 vezes o menos 7, olha lá, sinais iguais. Os dois sinais são negativos, tanto do 6 quanto do 7. Então, eles têm sinais iguais. Então, meu resultado final, sinal positivo. De novo, não é necessário colocar o sinal positivo. Ah, professor, eu coloquei. Está certo do mesmo jeito. 6 vezes 7, 42. Agora, a letra E aparece lá com mais de dois números. Mas, professor, você falou que só era para dois números. Então, vamos fazer a conta primeiro, depois a gente analisa os sinais. Olha lá. 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24 vezes 1, 24. Está lá o meu resultado 24. Beleza, sem problema nenhum. O que a gente está fazendo? A gente está multiplicando passo a passo. O primeiro número que aparece lá é o 2. Você vai multiplicar com o próximo número, que é o 4. 2 vezes 4, 8. 8 foi o resultado entre 2 vezes 4. Então, você já não tem mais esses dois números, você tem o resultado desses dois números. O número 8. 8 vai multiplicar com o próximo número que aparece, que no caso aqui é o número 3. 8 vezes 3, 24. Você já não tem mais o número 3. Então, você já tem o 24 como resultado. E agora o resultado dele você vai multiplicar com o próximo número que aparece, no caso é o número 1. 24 vezes 1, 24. Observe que a gente não está olhando para o sinal. A gente está olhando somente para os números. Agora que a gente já tem o resultado final, que é o 24, a gente vai olhar o comportamento dos sinais em cada número que a gente acabou de fazer a conta, de efetuar o cálculo, em cada parcela. Então vamos lá. O 2, sinal negativo. O 4 não tem sinal, então é um sinal positivo. Menos vezes mais são sinais diferentes. Então, o resultado desses dois números, ou seja, desses dois sinais, é um resultado negativo. Eu vou multiplicar agora esse resultado negativo com a próxima parcela, com o próximo sinal. No caso ali do 3, o 3 é positivo. Menos vezes mais, olha aí, de novo, eles são diferentes. Então, permanece o sinal negativo. Agora, esse resultado negativo, vou multiplicar com outro sinal negativo que está na frente, ó, que é onde está escrito menos 1. Então, menos vezes menos, olha lá, meu resultado positivo, porque agora eles têm o mesmo sinal. Então, o resultado é um sinal positivo. Tá bom? Letra F, agora com três números, olha lá. 5 vezes 6, 30. Resultado, 30. Vezes 2, 60. Achamos o 60, está lá como resultado. Agora o sinal. Vamos ver o comportamento do sinal. O 5 é negativo. O 6 é negativo. Menos vezes menos, positivo. Por quê? Porque eles têm o mesmo valor, têm o mesmo sinal. Eles são iguais. Então, vai tornar algo positivo. Positivo vezes o menos do 2, ó, são diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Se eles têm sinais diferentes, o resultado final é negativo. Tá bom, pessoal?
Bom, e nos problemas? E nos problemas envolvendo os números inteiros com a multiplicação? É a mesma coisa. É você interpretar o problema e resolver do jeito que ele aparece. Você vai resolver da forma que você achar mais simples de ser feita. Essa é uma solução, uma resolução. Então vamos lá. Aníbal comprou uma bicicleta e que pagará em 5 prestações de R$ 45 cada. Qual é o valor da dívida de Aníbal? Então vamos lá. A gente já tem uma grande informação aqui que ele vai pagar esses R$ 45 em 5 vezes. Então é como se fossem 5 meses. Então você vai pegar esses 5 e vai, na verdade, multiplicar por 45. Ou seja, em parcelas, nós teríamos ali 45 escrito em 5 parcelas. Mas por que, professor, o sinal negativo? Se ele vai comprar uma bicicleta e ele ainda vai pagar pelas prestações, é sinal de que vai sair algo do bolso dele, ou seja, vai estar tirando dele, ele vai estar debitando de sua conta. Por isso o sinal negativo. Tá? Então, negativo é para lembrar que ele não vai ter saldo. Ele vai estar quitando uma dívida, vai estar pagando uma prestação. Então, ele vai estar debitando, vai estar tirando da sua conta para efetuar essas prestações. Então, por isso, as 5 parcelas ali do 45 são 5 parcelas de números negativos. Menos 45, menos 45, menos 45, menos 45, menos 45. Quando você soma todas essas parcelas, e todas elas têm um sinal negativo, você vai ter um resultado, é como se você estivesse somando na reta numérica dos números negativos, você mantém o sinal negativo e efetua a soma de todos os números. Encontra como 225. Então você pode simplesmente multiplicar, fazer o processo pela multiplicação. Você já percebeu lá que ele tem 5 prestações e que ele deve R$ 45 em cada uma. Né? Então, se ele deve, o sinal negativo tem que aparecer, né? Porque ele vai pagar essa bicicleta. Então, 5 vezes menos 45, o resultado que menos R$ 225. Então, portanto, a dívida de Aníbal é R$ 225. Então, ali, ao multiplicar o 5, que é o número positivo, que é o número de parcelas, pelo número negativo, que é quanto ele deve para cada mês em cada prestação, 5 vezes 45, 225. Sinal de positivo, mesmo que não apareça ali no 5, ele é positivo. Vezes o sinal negativo do 45 são sinais diferentes, são sinais diferentes, o meu resultado final é negativo. Então, isso acaba sendo uma prova real do que nós estamos fazendo no problema. Por quê? Se ele realmente dá um valor negativo, é sinal de que realmente está debitando do valor que ele tem na sua conta bancária ou do valor do seu salário para que ele possa efetuar o pagamento. Então, os R$ 225, mas de forma negativa. Por quê? Porque ele está numa dívida, ele está pagando, ele está debitando desse valor. Tá bom? Isso aí. Vamos ver um pouquinho agora de divisão. E aqui começamos a divisão dos números inteiros entre si. O sinal operatório da divisão é esse que a menininha está segurando e o olhinho está ali mostrando para a gente, né? Há outras variantes do símbolo de divisão que a gente vai ver. Né? Por exemplo, quando a gente escreve uma fração, a gente tem aquela barra que mostra que aquela fração é uma divisão, é uma parte por um todo, é uma divisão. Outra simbologia que nós temos também, né? Não botei fração aqui porque a gente já viu fração em momentos anteriores. A divisão também pode ser escrita no próximo exemplo, que a gente vai ver que a simbologia são dois pontinhos, um em cima do outro. Né? Então, essa é a simbologia da divisão dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos ver alguns exemplos. E antes de ver esses exemplos, novamente, a gente tem que falar um pouquinho sobre a regra de sinais, que também acompanha, muito parecida com a regra de sinais da multiplicação, a divisão também não muda. Vamos dar uma olhada na regra de sinais da divisão de números inteiros.
Aqui a gente já vê a regra de sinais na divisão de números inteiros, e você vai perceber que é muito parecido com o que a gente viu na multiplicação, né? Então, se você tem uma divisão entre dois números inteiros, onde o divisor é diferente de zero, né? Aqui tem que ser diferente de zero mesmo, porque o zero no numerador, o resultado é zero, é nulo. E o resultado como zero no denominador, ele não vai existir. E zero sobre zero, ele vai dar qualquer outro resultado, né? Então a gente desconsidera o zero nesse caso na regra de sinais por conta disso, viu? Muito cuidado com isso quando aparecer o zero nas frações, nas divisões. Mas uma divisão entre dois números inteiros, onde o divisor diferente de zero, obrigatoriamente, nós temos também duas situações. Por exemplo, o quociente, ou seja, divisão. E aí você já vê o sinal operatório da divisão com os dois pontinhos, olha lá. Entre os sinais você vê os dois pontinhos ali, que é o sinal operatório da divisão, que a gente vai utilizar muito agora também. Então, se essa divisão, o quociente positivo, quando esses números dividendo ou divisor, eles apresentam o mesmo sinal. Então, se tem sinais iguais, a mesma regra da multiplicação. Se tem sinais iguais, tanto no numerador quanto no denominador, o meu resultado é um sinal positivo, né? E o segundo ponto, se o quociente é negativo, quando esses números dividendo o divisor, têm sinais diferentes. Então, se eles têm sinais diferentes, o meu resultado final acompanha o que a gente viu ainda há pouco na multiplicação. Ele também terá um resultado negativo. Sinais iguais, positivo no resultado. Sinais diferentes na divisão, o resultado negativo. Vamos ver os exemplos? Bom, a divisão, aqui nos exemplos, você vai perceber que também são divisões consideradas simples. Você pode armar e efetuar e fazer o cálculo da divisão. Então, que uma sugestão que pode ser feita. Você vai pegar o numerador e vai dividir pelo denominador. Quem é o numerador, quem é o denominador, professor? O numerador é o primeiro número que aparece ali. É como se fosse numa fração o número de cima. E o denominador é o segundo número que aparece, ou seja, é como se fosse o número de baixo dessa fração. Você vai efetuar a divisão normalmente. Então, por exemplo, a gente tem na letra A lá, ó, 77 dividido por 11. Você vai efetuar o cálculo no seu caderno, arma, efetua, você vai encontrar 7 como resultado. Tranquilo, é uma divisão como a gente fazia na divisão no conjunto numérico anterior, números naturais, normal. O que muda aqui é a sinalização no conjunto dos números inteiros, e isso a gente tem que atentar. Então vamos lá, letra A. Depois de dividir 77 por 11, encontramos 7. O sinal do 77 é um sinal negativo. O sinal do 11 é um sinal positivo. Eles são sinais diferentes. Então, sinais diferentes, o meu resultado é também um sinal negativo, né? Cuidado para não confundir. Isso acontece muito na divisão. Cuidado para não confundir com o que a gente viu na adição e subtração de números inteiros. Não é porque o 77 é um número em valor absoluto maior do que o 11 que por isso que o resultado é negativo. Não é por conta disso. A regra de sinais, na multiplicação de divisão, se os sinais são iguais, o resultado positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado negativo. Tá bom? A letra B, temos lá mais 20 dividido por menos 4. Então, 20 dividido por 4, a conta simples, pode armar e efetuar. No seu caderno, você vai encontrar um 5, resto zero. E aí o sinal do 20 é positivo, o sinal do 4 é negativo. De novo, nós temos aqui na letra B sinais diferentes. Então, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Letra C, olha lá, menos 35 dividido por mais 7. 35 dividido por 7, encontramos 5 como resultado. O 35 é o sinal negativo. E o 7 é um sinal positivo. Os sinais são diferentes, novamente nós temos outro sinal negativo. A letra D, menos 40 dividido por menos 5. 40 dividido por 5, você vai olhar na tabuada, temos o 8 como resposta. Pode olhar na tabuada do 8 ou pode olhar na tabuada do 5. Ou simplesmente armar e efetuar essa conta, conta simples.
E o sinal, o 8 não tem sinal, então é positivo. Por que ele é positivo? Porque o 40 é um sinal negativo, o 5 também é um sinal negativo, eles têm o mesmo sinal, então temos como resultado um sinal positivo. Por isso que o 8 não tem sinal ali, é um sinal positivo. Tá? Implicitamente, o sinal positivo não é necessário ser colocado na reta numérica. À direita, ou seja, acima do zero, você não precisa mais colocar sinalização, mas você colocar, não, professor, eu quero colocar aqui porque frisa bem que esse número aqui é positivo, tá certo do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Letra E, mais 50 dividido por menos 3. Ao armar e efetuar essa conta, você vai pegar lá o 51, ou desculpa, mais 51 dividido por menos 3. 51 dividido por 3, você vai encontrar 17. Beleza. O 51 é um sinal positivo. O 3 tem um sinal negativo. São diferentes os sinais. Então, os sinais são diferentes, o meu resultado final é negativo. Tá? Letra F, menos 750 dividido por 10. Se você cortar os zeros ali, você vai ter o 75 como resultado. Ou a arma efetua a conta, você pode fazer por simplificação, ou você pode armar e efetuar a conta no seu caderno, você vai encontrar 75 como resultado. O 750 apresenta o sinal negativo. O 10, ele está sem a sinalização, então ele é positivo. Ele está numa reta dos conjuntos dos números positivos. Então, os sinais são diferentes. Os sinais são diferentes, o meu resultado final é negativo. Letra G, 500 dividido por menos 25. 500 dividido por 25, você vai armar e efetuar a conta, você vai encontrar o 20 como resultado e o resto zero. Observe que o 500 também é a mesma situação do 10 na letra F. Ele não tem sinal, então subtende-se que ele é um sinal positivo, porque ele está acompanhando a reta positiva dos números inteiros. E o 25 é o sinal negativo. Então, o que importa aqui é que eles têm sinais diferentes. Então, meu resultado final é negativo. Tá bom, pessoal? Vamos ver um probleminha aqui para a gente ver como é que é o comportamento da divisão dos números inteiros em problemas. Lembra do seu Aníbal? Isso aí. Por que a gente vai falar do seu Aníbal novamente? Porque você entendeu muito bem o problema referente à multiplicação. E a divisão nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Então você vai ver aqui, vamos pegar o mesmo problema, só que agora a gente vai fazer de forma na divisão. Ó, Aníbal comprou uma bicicleta, custou R$ 225 em 5 prestações iguais. Né? Opa, agora a gente já tem uma informação a mais aqui. A gente já tem o resultado final do quanto que custou a bicicleta. E a gente tem o número de parcelas, são 5. E ali tem uma outra informação muito interessante para a gente resolver esse problema. Né? Essas parcelas, essas prestações são iguais. Mas se não fossem iguais, professor, aí a gente vai ver na matemática financeira, mais à frente, a gente vai tratar sobre juros simples, juros compostos, mais para frente a gente vai ver com calma, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, o bom é que as prestações são iguais, são parcelas iguais, né? Sem juros, melhor ainda. Então, quanto Aníbal pagará em cada prestação? Então, ó, se você tem lá o valor total do que ele vai pagar, o 225, analisando essa compra do seu Aníbal, a gente vai verificar que ele vai parcelar esse valor em 5 vezes iguais. Então, você vai pegar o 225 e dividir por 5. O resultado, 45. Ou seja, ele vai pagar R$ 45 em cada prestação. Agora, vamos entender o sinal negativo que está entrando aqui como resultado. Bom, se a bicicleta custou 225 reais, é sinal de que essa é a dívida dele. Então, se a gente está falando de dívida, lembra, falou de débito, falou de pagar, falou de dever, falou de prestação. Então, você está falando de dívida. Nesse caso aí, se está falando de dívida, você vai estar tirando. Então, é um sinal negativo que a gente usa para lembrar que vai ser retirado da conta bancária do seu Aníbal. Vai ser retirado R$ 225 da conta dele. Agora, em quantos meses isso vai ser retirado? Vai ser retirado em 5 parcelas iguais.
E aí você tem lá 225 dividido por 5, você encontra o 45. Como se trata de uma dívida, vai ser debitado da conta do seu Aníbal todo mês R$ 45. Se vai ser debitado, aparece sinalzinho de menos na conta bancária dele, dizendo que foi retirado da conta. Tá bom, pessoal? Pessoal, não esqueçam de reverem esse vídeo, revejam de novo quantas vezes forem necessárias para tirar as dúvidas. Muito cuidado com essa regra de sinais, para não confundir com a regra de sinais da adição e da subtração. A regra de sinais da multiplicação e da divisão são parecidas e não tem nada a ver com a regra de sinais de adição e subtração. Então, muito cuidado para não confundir a regra de sinais que a gente viu na semana passada e a regra de sinais que a gente está vendo nessa semana. Tá? São coisas completamente diferentes. E não deixe de clicar aqui embaixo, depois de rever o vídeo e tirar suas dúvidas, não deixe de clicar aqui no formulário do Google para que você possa efetuar e colocar em prática a sua aprendizagem. Tá bom? Demais, pessoal. Que Deus continue os abençoando. Isso é muito importante você continuar estudando, continuar se esforçando. Você está de parabéns, sua família também, nesse esforço para a educação. Que Deus continue abençoando a todos vocês e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.